Eu saúdo a todos, irmãos, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Eterno que fez o céu e a terra e o mar, o Eterno de Abraão, Isaque e Jacó, abençoa todos nós com saúde e livra-nos de todos os mal, em nome do seu Filho, Jesus Cristo. Quero ler aqui no livro de Êxodo, capítulo 13, do versículo 1 até o versículo 22. As escrituras Bíblia João Ferreira de Almeida, corrigida fiel, com toda referência e contexto da palavra. Contexto da palavra: os primogênitos são santificados ao Eterno. E vou ler mais uma vez o contexto, de acordo com as escrituras. Os primogênitos são santificados a Deus. O versículo 1. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo, versículo 2: santifica a mim todo primogênito que abre toda a madre que é útero de toda a fêmea, entre os filhos de Israel, e de homem e de animais, porque meu é. Versículo 3. E Moisés disse ao povo: lembrai vós deste mesmo dia em que saíste do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou daqui. Portanto, não comereis pão levedado. Pão levedado aqui é pão com fermento. Referência do versículo 3. Livro de Êxodo, capítulo 6, versículo 1. Então diz o Senhor a Moisés: agora verá o que há de fazer a Faraó, porque por mão poderosa os deixará ir. Sim, por uma mão poderosa lançará de sua terra. O versículo 4 do capítulo 13 de Êxodo. Hoje, no mês de Abibe aqui é o mês de março e o mês de abril. Aqui é o calendário judaico, fala Abibe, mas no nosso calendário de hoje responde março, abril. Vós saíste. Vou ler mais uma vez o versículo 4. Hoje, no mês de Abibe, vós sai. Referência do versículo 4. Livro de Êxodo, capítulo 23, versículo 15. Contexto da palavra: as 3 festas, 3 vezes do ano me celebrarei esta festa. O versículo 5 do capítulo 13 de Êxodo. E acontecerá que quando o Senhor te ouvir metido na terra dos cananeus e dos heteus e dos amorreus e dos heveus e dos jebuseus, a qual jurou a teus pais, que te daria a terra que maná leite e mel. Maná leite e mel porque é uma terra boa. Guardará este culto neste mês. Referência do versículo 5. Livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 8.
Portanto, desci para livrá-lo da mão dos jefes, para fazer subir daquela terra a uma terra boa e larga, uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, dos heteu e dos amorreu e do perizeu e do heveu e do jebuseu. O versículo 6 do capítulo 13 de Êxodo. 7 dias comerá pães asmo, ao 7º dia haverá festa ao Senhor. Referência do versículo 6. Livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 15, versículo 16. 7 dias comereis pães asmo, ao 1º dia tirarei o fermento das vossas casas. Por quê? Qualquer que comer pão levedado com fermento, desde o 1º dia até o 7º dia, aquela alma será expulsada do meio de Israel. Versículo 16. Ao 1º dia haverá santa convocação. Também ao 7º dia tereis santa convocação. Nenhuma obra se fará neles, nesse dia, senão que cada alma houver de comer. Isso é, somente aprontarei para vós. O versículo 7 do capítulo 13 de Êxodo. 7 dias se comerão pães asmo e levedado. Não se verá contigo, nem ainda fermento será visto em todos os teus termos. Referência do versículo 7. Livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 19. Por 7 dias não se acha nenhum fermento nas vossas casas. Por quê? Qualquer que comer pão levedado, aquela alma será cortada da congregação de Israel. Assim o estrangeiro como o natural da terra. O versículo 8 do capítulo 13 de Êxodo. E naquele mesmo dia farás saber a teu filho, dizendo: isto é, pelo que o Senhor me tem feito, quando eu saí do Egito. Referência do versículo 8. Livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 26. E acontecerá que quando vossos filhos vos disserem: que culto é este vosso? O versículo 27. Então direi: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos jefes e livrou as nossas casas, as nossas famílias. Então o povo inclinou e adorou ao Senhor. O versículo 9 do capítulo 13 de Êxodo. E te será por sinal sobre tua mão. Será por sinal tua mão aqui, porque na mão deles eles colocavam a fita vermelha para lembrar, para memorial daquele dia. E por lembrança entre teus olhos também colocavam a fita na testa por cima do olho, para memorial da saída do Egito. Para que a lei do Senhor esteja em tua boca, porquanto com mão forte o Senhor te tirou do Egito. Então, era uma tira vermelha que colocava na mão
assim na mueca da mão, e uma tira vermelha que era colocada assim no olho assim, passava por trás da orelha assim. Referência do versículo 9, livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 14. E esse dia vos será por memorial, celebrá-lo-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações, e celebrarei por estatuto perpétuo. Referência do versículo 9, livro do Evangelho de São Mateus, capítulo 23, versículo 5. E faz todas as obras a fim de ser visto pelos homens, pois traz largos filasteiras e largas franjas dos seus vestidos. Ali está falando do sacerdote do Egito, que gostava de vestir um vestido comprido, apanhado lá nos pés. Mesma coisa de um padre hoje, para respeitar muitas pessoas católicas, mas é a mesma coisa da vestimenta dos padres. O versículo 10 do capítulo 13 de Êxodo. Portanto, tu guardarás este estatuto, o seu tempo de ano em ano. Referência do versículo 10, livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 14. Este dia vos será por memorial, por memória, e celebrará-lo-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações, e celebrarei por estatuto perpétuo. O versículo 11 do capítulo 13 de Êxodo. Também acontecerá que quando o Senhor te houver metido na terra dos cananeus, como jurou a ti e os teus pais, quando te houver dado. Versículo 12. Apartará para o Senhor tudo o que abrir a madre, o útero, tudo o que abrir a madre do fruto dos animais, que tiverem o macho, serão do Senhor. Todos os primogênitos do macho será do Senhor. Versículo 13. Porém, tudo que abrir a madre do jumento, da jumenta, resgatará com o cordeiro. Se o não resgatará, corta ele as cabeças. Mas todo primogênito do homem entre teus filhos resgatará. Referência do versículo 13, livro de Êxodo, capítulo 34, versículo 20. O burro, porém, que abre a madre, resgatará com cordeiro. Mas se o não resgatares, corta ele a cabeça. Todo primogênito de teus filhos resgatarás. Ninguém aparecerá vazio diante de mim. Isso aqui está falando o burro, porém, que abre a madre, é o burro que sai primeiro, a cria, o primogênito. O versículo 14 do capítulo 13 de Êxodo.
Se acontecer que teu filho no tempo futuro te perguntar, dizendo: que é isto? Aí você vai dizer para ele: o Senhor nos tirou com mão forte do Egito, da casa da servidão. Referência do versículo 14, li de Êxodo, capítulo 4, versículo 3. E ele disse: lança, versículo versículo 3. E ele disse: lança na terra, e ele lançou na terra, e tornou-se em cobra, e Moisés fugiu dela. O versículo 15 do capítulo 13 de Êxodo. Porque sucedeu que, endurecendo-se o faraó para não nos deixar ir, o Senhor matou todos os primogênitos na terra do Egito, desde os primogênitos do homem até o primogênito dos animais. Pois isso eu sacrifico ao Senhor, os machos de tudo que abre a madre. Porém, todo primogênito dos meus filhos eu resgato. O primogênito que é o filho mais velho do pai e da mãe. Referência do versículo 15. E de Êxodo, capítulo 12, versículo 29. Contexto da palavra: a morte dos primogênitos. E aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava em seu trono, até o primogênito do cativo que estava no cárcere, todos primogênitos dos animais. Referência no versículo 16. E será por sinal sobre a tua mão e por frontais entre teus olhos, porque o Senhor nos tirou do Egito com mão forte. Mais uma vez, uma tira que esmarrava na mão, e também uma tira que esmarrava na testa, por cima dos olhos e até na nuca, para marcar, para lembrar o dia que ele saiu do Egito. Referência do versículo 16, livro de Êxodo, capítulo 13, versículo 9. E te será por sinal sobre a tua mão, e por lembrança entre teus olhos, para que a lei do Senhor esteja em tua boca. Porquanto com mão forte o Senhor te tirou do Egito. Conferiu? O contexto da palavra, do versículo 17. O Eterno guia o povo pelo caminho. Versículo 17. E aconteceu que quando Faraó deixou ir o povo,
O eterno, aqui está a palavra, aqui está Deus, mas eu acho melhor falar o eterno. O eterno não levou pelo caminho da terra do Filisteu, que estava mais perto, porque o eterno disse, para que porventura o povo não se arrependa e vendo a guerra e torne ao Egito e volta para trás. Aqui está dizendo que para que o povo de Israel não arrepende e eles queiram voltar para o Egito. Referência do versículo 17. Livro de Êxodo, capítulo 14, versículo 11, versículo 12. E disseram a Moisés, não havia sepulcro no Egito para nos tirar de lá, para que morremos neste deserto? Uma pergunta. Porque nós fizeste isto, que nós tem tirado do Egito. Versículo 12. Não é esta a palavra que te temos falado no Egito, dizendo, deixa nós que sirvamos os egípcios, pois que é melhor nos fora servir aos egípcios do que morremos no deserto. Isso aí é o povo de Israel que está arrependido. O versículo 18 do capítulo 13 de Êxodo. Mas o Eterno fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e subiram os filhos de Israel da terra do Egito armado. Referência do versículo 18, livro de Êxodo, capítulo 14, versículo 2, contexto da palavra. Deus anuncia a ruína dos egípcios, o Eterno anuncia a ruína dos egípcios. Versículo 2. Fala aos filhos de Israel que voltem, o que acampa diante de Pi e a Ariote, entre Migdol e o mar diante de Baal, Zefon. Em frente dele assentarei ao campo junto ao mar. O versículo 19 do capítulo 13 de Êxodo. E tomou Moisés os ossos de José consigo, porquanto havia este estreitamente ajuramentado aos filhos de Israel, dizendo, certamente o Eterno vos visitará, fazei, pois, subir daqui os meus ossos. Ajuramentado é porque eles jurou. Versículo 20. Assim partiram de Sucote e acamparam em Atã, à entrada do deserto. Referência do versículo 20, livro de Número, capítulo 33, versículo 6. E partiram de Sucote e acamparam-se em Etã, que está no fim do deserto. O versículo 21 do capítulo 13 de Êxodo. E o Senhor ia diante dele, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar, pelo caminho de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhasse de dia e de noite. Referência do versículo 21. De Êxodo, capítulo 14, versículo 19. E o anjo do Eterno, que ia diante do exército de Faraó, do exército de Israel,
se retirou e ia atrás dele. Também a coluna de nuvem se atirou diante deles e se pôs atrás deles. Referência do versículo 21. Livro de Salmo de número 78, verso 14. De dia os guiou com uma nuvem, toda a noite com um clarão de fogo. Referência do versículo 21. Livro de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 1. Contexto da palavra: não devemos tentar a Cristo como alguns dos israelitas tentaram. Versículo 1. Ora, irmão, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Aqueles murmuradores não passou, não, daqui por Israel. O versículo 22 para terminar. E nunca tirou diante da face do povo a coluna de nuvem, de dia, e nem a coluna de fogo de noite. Que bênção maravilhosa que o Eterno fez para que o povo de Israel, e mesmo assim eles murmuravam tanto daquele jeito. Este foi o livro de Êxodo, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 22, com toda a referência e contexto da palavra. Para terminar, as escrituras é Bíblia João Ferreira de Almeida, corrigida fiel. Que o Eterno abençoe todos nós com saúde e livra nós de todos os maus, em nome do seu Filho Jesus. Amém? Fica todos com a paz. Se o Senhor nos permitir e Ele for da vontade dEle e Ele quiser, estarei gravando o próximo vídeo.